Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião semanal de programação da operação. Hoje são 22 de março de 2024. Estaremos apresentando no primeiro bloco a previsão meteorológica, previsão hidrológica e a operação hidrológica. Ao final de cada bloco, nós faremos uma pausa. É, Vamos dar uma avaliada nas perguntas e no início de cada bloco subsequente, as perguntas relativas àquele bloco serão respondidas. As que porventura não forem respondidas inicialmente, elas serão respondidas ao final de todas as apresentações. No segundo bloco, teremos previsão de carga, programação diária, acompanhamento diário semanal, previsão de carga para o PMO e revisão semanal, resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. E no terceiro bloco, teremos limites elétricos e principais intervenções elétricas e a política operativa. Então, agora, para darmos início ao primeiro bloco, eu vou convidar o Rafael para apresentar a previsão meteorológica. Por favor, Rafael. Opa, obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos e a todas. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Acho que deixa eu colocar aqui no modo de exibição. Acho que foi, né? Tá demorando só um pouquinho o delay, mas acho que já deve ter ido. Tá aparecendo pra vocês? Acho que tá, né? Tá passando o slide, né? Carregou. Opa, ótimo. Vou começar então com a apresentação da previsão meteorológica. Bom, a semana ela começou com a atuação de um sistema de bloqueio atmosférico que dificultou a ocorrência de precipitação nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Com isso, a precipitação, os maiores totais de precipitação ficaram mais concentrados, né, ficaram restritos aos extremos sul e norte do país. E apenas aí no decorrer da semana, com o enfraquecimento aí desse sistema de bloqueio, é que tivemos aí a passagem da frente fria, essa frente que avançou aí ontem pela região sul e hoje tá atuando sobre o estado do Rio de Janeiro. E aí, com isso, os maiores totais de precipitação ficaram concentrados aí nas bacias do Jacuí e do Uruguai, na região sul, e no trecho baixo das bacias da região norte do país. Então, Baixo Xingu, Tocantins e Tapajós. Na região sudeste e centro-oeste, praticamente aí a chuva ocorreu de forma de pancadas em pontos isolados, aí com totais aí abaixo da média para o período, tá? Sem grandes destaques. Bom, quando a gente compara a temperatura do ar máxima da semana anterior com a semana atual, a gente observa que na região sudeste as capitais da região sudeste apresentaram valores médios maiores do que na semana anterior, e nas demais regiões do país, praticamente os valores bem parecidos. Então, de um modo geral, aí, permaneceu aí a estabilidade em termos de temperatura máxima, né, média da temperatura máxima da semana. Só o Sudeste aí que teve essas temperaturas superiores, as médias de temperatura máxima superiores em comparação à semana de 9 a 15 de março. Em relação à radiação solar, o principal destaque aí ficou por conta dos extremos norte e sul do país, muito por conta aí da atuação de áreas de estabilidade na região sul, no começo da semana, na região sul, e depois a passagem da frente fria, que ocasionaram nebulosidade, precipitação, e aí com isso desfavorecendo aí, diminuindo a radiação solar. Tá? Então, desfavorecendo a geração solar fotovoltaica centralizada da região sul. Na região norte também, a gente observa aí valores menores do que na semana anterior, então muito por conta aí da ocorrência de precipitação no extremo norte do país também. Tá? Nas demais regiões, aí, os valores muito parecidos, sem grandes destaques em comparação entre as duas semanas.
Bom, a respeito aí do vento, da velocidade do vento, também a gente não observa que não teve nenhum destaque em comparação com a semana anterior. Os valores permaneceram praticamente os mesmos, os valores médios da semana atual em comparação com a semana anterior, então nenhum destaque, né? Muito parecido os valores. Bom, a sinalização dos modelos numéricos para a próxima semana operativa, praticamente os totais de precipitação concentrados nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, por conta da atuação da frente fria, aí nos primeiros dias da próxima semana operativa. Então, o principal destaque as bacias do Rios Grande, Paraíba do Sul, o Alto São Francisco, Paranaíba, né? E, a calha principal do Rio Paraná. Nas bacias do Sul não tem precipitação significativa para a próxima semana, tá? E as bacias do Norte permanecem com esse de pancadas de chuva. Principal destaque aí para essa semana é o trecho alto das bacias do Norte, então o Alto Araguaia, o Alto Tocantins, Alto Xingu e Tapajós, bacia do Tapajós. A bacia do Madeira também tem previsão de precipitação com valores maiores do que essa semana, mas principalmente próximo da região das usinas, né, próximo a Santo Antônio e Giral. Tá? Não tanto no trecho de cabeceira, né, no trecho boliviano-peruano, mas para a região das usinas, mas os valores maiores para a região das usinas. Tá? Então, em termos de precipitação, os principais destaques são esses, para a próxima semana. E considerando essa sinalização aí dos modelos numéricos para a próxima semana operativa, o que se espera em termos médios em relação à temperatura máxima é um declínio na média da temperatura máxima das regiões Sudeste e Centro-Oeste, nas capitais das regiões Sudeste e Centro-Oeste, e também em Curitiba e Florianópolis. Tá? Então, tem esse declínio para a próxima semana, né, nessas capitais. Nas demais capitais das regiões Norte, Nordeste e em Porto Alegre, o que se espera é uma média muito parecida com o que se verificou na semana atual. E em relação à geração eólica, o que se espera é uma elevação, principalmente nos parques do interior da Bahia, os parques localizados no interior da Bahia, principalmente aí no final da próxima semana, na metade final da próxima semana, por conta do posicionamento do sistema de alta pressão, que deve favorecer a intensificação dos ventos a partir de quarta-feira, é, na região aí do interior da Bahia, tá? Nos parques localizados no interior desse estado. Nos demais estados, a sinalização é praticamente uma estabilidade, né? Muito por conta da atuação da zona de convergência intertropical, né? Que impacta, desintensifica os ventos, principalmente nos parques localizados na costa norte, da região nordeste, né? Afetando principalmente aí os parques do Ceará e Rio Grande do Norte. Então, praticamente um cenário aí de estabilidade para esses estados, né? Para os demais estados, com exceção aí da Bahia. E em relação à geração solar fotovoltaica, por conta da atuação da frente fria no começo da próxima semana, a, a expectativa de declínio para a geração solar centralizada dos estados de Minas e de São Paulo, então, na média, valores inferiores aos da semana atual. E na região Nordeste, aí, praticamente um comportamento, na média, um comportamento bem parecido com o da semana atual. Bom, esses são os destaques que eu tinha para passar a vocês. Fico à disposição para dúvidas e devolvo a palavra para o Marcelo. Tá? Obrigado aí pela atenção. Muito obrigado, Rafael. Vamos prosseguir com a apresentação. Vou convidar a Bibiana para apresentar a previsão hidrológica. Por favor, Bibiana. Obrigada, Marcelo. Boa tarde a todos. Só um instante enquanto eu inicio o compartilhamento. Certinho? Certinho. Maravilha, obrigada. Trazendo então aqui os resultados da previsão hidrológica para a revisão 4 do PMO de março. O acompanhamento de ENAs para o subsistema Sudeste, a gente teve ontem um fechamento em 59% da MLT de ENA
e uma perspectiva de ascensão na próxima semana, o que deve nos trazer um fechamento do mês de março em 67% da MLT de ENA, que representaria o sexto menor do histórico. Olhando especificamente algumas bacias do subsistema Sudeste, para o Grande, para o Paranaíba e para o Paraná, a gente observa essa mesma perspectiva que foi possível visualizar para o subsistema como um todo, de elevação na próxima semana, enquanto para o Paranapanema, essa elevação é mais sutil, seguida de uma recessão. A bacia do Rio Grande finalizou o dia de ontem em 43% da MLT de ENA, previsão de fechamento do mês em 55%, o que representaria o nono menor do histórico. O Paranaíba fechou ontem em 50% da MLT de ENA, previsão de fechamento em 58%, décimo menor do histórico. Paranapanema em 43%, previsão mensal muito parecida, em 44% da MLT, que seria o quinto menor do histórico. E, por fim, o Paraná, ontem fechando em 57%, previsão mensal em 59%, oitavo menor do histórico. Passando para o subsistema Sul. Para o Sul, ontem a gente observou 156% da MLT de ENA e uma previsão de fechamento mensal em 142, que seria o 16º maior do histórico. A gente vem numa situação, observou uma elevação nos últimos dias e espera uma recessão na próxima semana. Olhando, então, Iguaçu e Uruguai, a gente observa essa recessão nos próximos dias. Iguaçu fechando ontem em 129%, previsão mensal em 116%, 34º maior do histórico. Uruguai ontem com 207% da MLT de ENA, previsão de fechamento de março em 188%, o que representaria o nono maior do histórico. E o Jacuí tem uma previsão um pouquinho diferente, com uma leve ascensão nos próximos dias, seguida de uma recessão na próxima semana. Último valor observado, 197% da MLT de ENA, previsão mensal em 165%, o que seria o 13º maior do histórico. Trazendo aqui o resultado da previsão para o subsistema Nordeste, a gente vem observando já há algumas semanas uma leve recessão. O último valor observado foi de 53% da MLT de ENA, a previsão de fechamento de março é de 61%, o que representaria o 23º menor do histórico de 94 anos. Passando para o subsistema Norte, a perspectiva é de elevação na ENA. Último valor observado, 64%, previsão de fechamento de março em 75%, o que seria o 10º menor do histórico. Olhando especificamente a bacia do Tocantins, a gente tem uma expectativa de comportamento semelhante, uma perspectiva de elevação nas vazões na próxima semana, o último valor observado, 71%, previsão mensal esperada de 82%, 34º menor do histórico. Olhando agora o SIM como um todo, a gente observa Madeira, Tocantins, Paraíba do Sul e Iguaçu, com a perspectiva de uma próxima semana em torno da média, entre 80% e 120% da MLT de ENA. Uruguai, Jacuí, Uatumã e Curuaúna acima de 120% da MLT de ENA, e as demais bacias do SIM abaixo da média, abaixo de 80% da MLT de ENA. Observando aqui a evolução mensal de ENA no último ano, a gente tem o subsistema Nordeste agora no último mês em suave recessão, subsistema Sul em suave ascensão, subsistema Norte e Sudeste também com uma pequena elevação em relação ao último mês. Comparando agora as previsões do PMO e as suas revisões, o subsistema Sul teve uma alteração um pouco mais pronunciada entre a previsão no PMO e a quarta revisão, passando de 76% da MLT de ENA esperado para março no PMO para 142% agora nessa revisão. Subsistema Norte caindo de 110% para 75% agora nessa revisão, com cada revisão trazendo valores menores. E subsistema Sudeste e Nordeste
com uma previsão com menores diferenças entre o PMO e as suas revisões. O subsistema Sudeste esperava 69% de MLT de ENA em março no PMO e fecha agora a quarta revisão em 67%. Subsistema Nordeste passando de 64% no PMO para 61% agora na quarta revisão. Com isso, eu finalizo a minha apresentação, te devolvo a palavra, Marcelo, e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigado, Bibiana. Vamos seguir agora com as apresentações. Vou convidar o Paulo Vitor para apresentar a operação hidráulica. Paulo Vitor. Obrigado, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Faremos aqui então a apresentação com destaques da operação hidráulica. Iniciando então com nossa agenda aqui de reuniões na sala de crise e acompanhamento que são coordenadas pela ANA com participação do ANS, onde desde o nosso último encontro na semana passada tivemos aqui uma reunião na sala de crise da região sul, aconteceu no último dia 20, onde as próximas acontecerá só no mês de abril, no dia 17, e das demais salas que devem acontecer ainda nesse mês de março, destaco aqui as salas então do Paranapanema, acontecendo no dia 28, do Tocantins no dia 27, do Rio Doce no dia 26, e também a sala de acompanhamento do fenômeno El Niño da região norte, que está acontecendo nesse exato momento. Lembrando aqui que as gravações dessa sala ficam disponíveis nos canais oficiais da agência no YouTube. E trazendo então um pouco aqui do que foi apresentado no dia 20, né, na sala de crise da região sul, trouxemos aqui um enfoque aqui principalmente para as condições hidrológicas de armazenamento observadas naquele momento, né, com a média parcial até por volta do dia 19 desse mês, onde o enfoque aqui principal para a condição de afluências aos reservatórios nas bacias da região sul, em especial aqui no Iguaçu, Uruguai, Jacuri e Capivari, onde não tivemos eventos tão extremos, né, tão positivos quando observados ali ao final do ano de 2023. Destaque inclusive aqui para a bacia do Rio Iguaçu, onde nos meses de janeiro e fevereiro registrou energias naturais afluentes abaixo da média de longo termo. As demais bacias apresentaram valores superiores à média, mas no mês de fevereiro, de forma geral, bem semelhantes e próximas a ela. Por sua vez, aqui no mês de março, a expectativa com os dados parciais é de que apenas o Capivari permanecesse ali abaixo da média, com cerca de 90%, e as demais bacias acima dos 100%, com destaque também para o Uruguai, e tem uma condição mais positiva, né, com cerca de 216% da MLT até o momento. Em termos de armazenamento, podemos visualizar algo parecido aqui nos reservatórios, essa tendência, onde até então eles se mantiveram quase todos bem próximos aos 100% do seu volume útil por boa parte do ano anterior, mas a partir do mês de janeiro, mais precisamente no mês de fevereiro, com um uso um pouco mais intenso e menos afluência quando comparado aos meses anteriores, tivemos um certo depressionamento dos reservatórios, porém ainda em níveis todos bem confortáveis, né? Os reservatórios todos acima de 60% do seu volume útil, e nas bacias do Uruguai e também no Jacuí, armazenamentos até um pouco mais confortáveis, com muitos desses reservatórios acima de 70%, 80% do volume útil. Trago aqui também o destaque do acompanhamento da operação e ocupação de volume de espera, onde nas últimas semanas tivemos aqui algumas ligeiras ocupações, né, de forma controlada nas bacias do Rio Grande, Paraíba do Sul, Rio São Francisco, onde sempre, né, com essa operação controlada dos reservatórios, mirando maior reenchimento e recuperação dos mesmos para uso desse recurso posterior ao longo do período seco, mirando nos volumes das semanas seguintes. Então, trago aqui o acompanhamento de como foi feito para a usina de Camargos, Funil, Queimado, onde, notadamente, ao longo do mês de abril, como um todo, alguns deles até mesmo nas próximas semanas já devem finalizar o seu período de alocação do volume de espera, retornando então para sem limitações para poder operar até o seu máximo operativo. E com isso, Marcelo, eu finalizo aqui essa apresentação por parte da operação hidráulica, ele retorna a palavra e fico à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo Vitor. Finalizamos agora o primeiro bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e retornamos daqui a pouco para continuar com o segundo bloco e responder aos questionamentos. Obrigado. Estamos de volta, pessoal, agora com o segundo bloco. Temos algumas questões aqui no chat. Eu vou chamar aqui a questão da Maria Barbosa. Ontem o IBAMA enviou um ofício de número 125/2024, COHID,
CGTF, DILIC, autorizando a redução de efluência mínima de Porto Primavera, conforme deliberação do CMSE. Diante disso, a ONS já tem data para início da operação com a defluência mínima de Porto Primavera reduzida? Então, para responder essa pergunta, eu vou chamar aqui o Paulo Vitor. Por favor, Paulo Vitor. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Maria, também pela pergunta. No momento, ainda não temos essa informação, mas estão sendo feitas as tratativas, averiguando com ambos os agentes, né, para operação e oficialização dessa manobra. Sendo, então, vamos verificar toda essa questão e será divulgado no momento oportuno. Por hora, essa informação que temos. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo Vitor. Agora, dando prosseguimento, temos algumas perguntas aqui referentes ao PMO. Eu vou chamar o Douglas aqui para dar início aqui à previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal, e ele vai fazer um comentário sobre essas perguntas de 2 a 6. Por favor, Douglas. Boa tarde a todos, boa tarde, Marcelo, obrigado. Em relação à pergunta, né, da antecipação aí do envio das previsões de carga para o PMO de abril, que em geral nós fazemos na semana da reunião do PMO, houve a necessidade aqui internamente da antecipação, uma em função do feriado que nós temos na próxima semana, e com isso a reunião será antecipada um pouquinho, e também em função de algumas outras demandas. Seguindo, em relação a todas as dúvidas aí que vocês apresentaram na carga do PMO, nós iremos aguardar até a próxima quarta-feira, que será a reunião do PMO, para realizarmos o atendimento, né, todas essas demandas. E assim, por quê? Nós vamos esperar que todos tenham contato com os números já divulgados com antecipação, para que conseguimos ter um melhor entendimento de todos e também numa reunião mais voltada ao PMO. E fechando na última pergunta do Vitor, em relação à revisão quadrimestral, Vitor, nós pedimos um pouquinho de aguardo, o estudo da revisão quadrimestral está ocorrendo ainda, está ocorrendo tudo conforme previsto, dentro do calendário de atividades. Nós temos como previsão de divulgação dessas informações ali a primeira semana de abril, mas vale lembrar que, por procedimento de rede, nós temos até o dia 10 para publicar esse estudo, tá bom? Com isso, eu espero ter conseguido responder essas 6 perguntas que nós recebemos já sobre a carga do PMO. E agora, em relação à apresentação do acompanhamento diário, eu vou passar a palavra aí para o Danilo, que ele vai seguir a reunião. Obrigado e agradeço a atenção de todos. Obrigado, Douglas. Vou compartilhar minha tela. Bem, acho que todos estão vendo agora minha tela. Começando aqui mais uma apresentação da previsão de carga para a programação diária da operação. Começando pelo subsistema Sudeste. Essa semana de muito calor, né? A carga subiu bastante, tivemos recorde ali na sexta-feira. Ao longo da semana, o calor continuou e até se intensificou, né? Depois de uma segunda-feira aqui mais forte do que já havíamos previsto. A gente esperava uma carga ainda maior para os dias seguintes, porque a gente tinha informação meteorológica de mais calor, né? Só que a carga ela acabou não respondendo, né? Apesar de ter vindo uma semana bem forte, você vê aqui que a gente esperava novos recordes, né? E ela acabou não respondendo. É, e- peraí, que desculpa, ficou o negócio na frente. É, Para essa semana, o PDP veio com 0,64%, o prêmio carga DC com 0,86%. No sul, nós tivemos bastante problema, ondas de calor com chuvas intensas, né? A todo momento a carga subia forte, depois caía, é, de repente, por conta das chuvas. Teve aqui uma subida forte na segunda-feira, na terça-feira a carga se manteve alta, né? E aqui no final da semana, principalmente aqui ontem, né, a gente já esperava a entrada da frente fria, fizemos uma previsão mais baixa, só que a carga vem ainda mais baixa do que esperávamos. O
PDP veio com 3,57% de desvio médio, prévio carga D100 com 4,32%. No Nordeste, nós tivemos uma semana razoável, tivemos mais problema aqui no dia 19, a carga não respondeu conforme esperávamos, mas o Nordeste veio dentro do normal, dentro do esperado, 2,25% de desvio médio no PDP, prévio carga D100 muito bem essa semana, com 2,21%. E no Norte, depois de uma carga baixa aqui no sábado, mais baixa do que esperávamos, a carga vem muito bem ajustada ao longo da semana. Nenhum imprevisto, a não ser certas pontualidades aqui, algumas semi-horas do dia. O Norte novamente muito bem essa semana, com 0,97% de desvio médio, e o prévio carga D100 com 2,34%. E por fim o Sim, todas essas oscilações na carga e desvios não foram suficientes para afetar o Sim de forma significativa. Nós tivemos maior desvio justamente ontem, com a entrada de frente fria, né? O Sim muito bem essa semana, 1,04% de desvio médio no PDP, e o prévio carga D100 com 1,32%. O PDP veio com 98% dos desvios abaixo de 3%, prévio carga D100 90%. Bem, é isso. Muito obrigado a todos, boa tarde. Muito obrigado, Danilo. Só para não deixar assim, um feedback, as outras perguntas serão respondidas no terceiro bloco, no início do terceiro bloco. Então agora vamos prosseguir com a apresentação do Eric sobre previsão de carga para o PMO, a revisão semanal. Por favor, Eric. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar a tela. Bom, acredito que todos já estejam vendo minha tela. Sim. Continuar no assunto de previsão de carga, agora falando a respeito dessa quarta revisão semanal do PMO de março. Bom, começar pelos destaques meteorológicos que embasaram nossas previsões para a próxima semana operativa. Bom, no subsistema Sudeste Centro-Oeste Sul, como já foi apresentado, a semana em curso apresentou temperaturas bastante elevadas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Para a próxima semana operativa, a expectativa é de redução nas temperaturas, já com o dia de hoje já sendo verificadas alterações no comportamento dos últimos dias, com temperaturas bastante elevadas. Hoje as temperaturas já estão mais amenas, principalmente no subsistema Sudeste e Centro-Oeste. E para a próxima semana operativa, a expectativa é que as temperaturas fiquem num patamar abaixo do que vinha sendo verificado, principalmente no começo da semana operativa atual. E, além disso, o outro destaque é no aumento dos totais de precipitação nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, enquanto na região Sul, as sinalizações indicam manutenção do acumulado de precipitação em relação ao comportamento verificado na semana atual. E, enquanto isso, nos subsistemas Norte e Nordeste, a expectativa é de estabilidade nas condições meteorológicas que já vêm sendo observadas nas últimas semanas, com ocorrência de temperaturas elevadas nos dois subsistemas, e na região Norte, a ocorrência de precipitação em forma de pancada nos finais de tarde, na região Nordeste, a ocorrência de chuva mais concentrada no período da madrugada e início da manhã. Bom, começando agora o acompanhamento da carga, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Só lembrando, nós temos as 3 primeiras semanas operativas já com dados verificados, a semana em curso, que é a quarta semana operativa, com uma expectativa de fechamento, e as semanas 5 e 6, os novos valores revistos nessa quarta revisão do PMO de março. Bom, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a semana em curso, na última semana nós já havíamos elevado nossa previsão para a semana 4, porém a carga respondeu de forma ainda maior em relação à nossa expectativa,
com o fechamento da carga dessa semana, a expectativa de 51.272 megawatts médio, valor 3,2% acima da nossa previsão realizada na última semana. E muito em função das fortes temperaturas na maior parte dessa semana operativa. E para a próxima semana, como já foi apresentado, a expectativa é de queda nas temperaturas em toda a região sudeste, em toda a região centro-oeste. Portanto, nós adotamos um valor abaixo do comportamento que vem apresentando nas 4 primeiras semanas desse mês de março. E, além disso, o destaque também para a quinta semana é a ocorrência da Sexta-feira Santa, feriado na próxima sexta-feira, e na sexta semana operativa também é uma carga que deverá ser influenciada pelo domingo de Páscoa, que se encontra nessa sexta semana operativa de março. Então, para essas 2 semanas operativas, nós não achamos necessário nenhum tipo de ajuste em relação à nossa previsão anterior, mantendo o valor abaixo do comportamento que vem sendo verificado ao longo das semanas de março, muito em função, novamente, da queda nas temperaturas para a próxima semana, atrelado ao feriado da Sexta-feira Santa na semana 5 e do domingo de Páscoa, que ocorrerá na sexta semana desse mês. Com isso, o novo valor revisto para o mês de março está em 48.623 megawatts médios, um valor que se distancia em 3,2% em relação à nossa previsão original do PMO, que era de 47.126 megawatts médios. Passando agora para o subsistema sul, outro subsistema que ao longo do mês a carga se apresentou com valores bastante elevados, sendo na semana em curso nós ajustamos também para cima, semelhante ao subsistema sudeste e centro-oeste, e a carga respondeu mais de acordo com a nossa expectativa, se distanciando em apenas 1,6% em relação à nossa previsão realizada na última semana, sendo estimado o fechamento da semana em curso em 15.636 megawatts médios. E para as próximas semanas operativas, bem alinhado com o que já foi apresentado para o Sudeste e Centro-Oeste, a expectativa de queda nas temperaturas, principalmente na região sul, nos estados do Paraná e Santa Catarina, mas essa queda de temperatura, atrelado ao feriado da Sexta-feira Santa, nós estamos adotando tanto para a semana 5 quanto para a semana 6 valores abaixo do comportamento que vem se verificando ao longo desse mês de março. Com ajuste na quinta semana, um ajuste para cima de 1,7%, e na sexta semana um ajuste um pouco maior, da ordem de 6,7%, muito em função de, ao longo do mês de março, nós, semana após semana, após nós estarmos verificando uma carga bastante elevada ao longo desse mês, nós vínhamos ajustando semana após semana para cima a previsão das semanas à frente. Na sexta semana, a nossa expectativa era de que, nossa expectativa no começo do mês era de que ao final do mês de março as temperaturas, a carga já viria se comportando com uma queda mais acentuada do que era a nossa expectativa, porém esse comportamento não vem se verificando, por isso nós adotamos para essa revisão um ajuste um pouco maior nessa sexta semana operativa, adotando um valor semelhante ao que nós estamos prevendo também para a quinta semana operativa desse mês. Com isso, o novo valor revisto para o mês de março no Sul está em 15.061 megawatts médio, valor 3,4% superior à nossa previsão original do PMO para esse subsistema. Passando agora para o Nordeste, a semana em curso veio com uma variação de 1,7% em relação à nossa previsão realizada na semana passada, sendo estimado um fechamento em 13.889 megawatts médio. Uma carga bem próxima ao valor verificado na semana passada, onde veio uma carga bem acima da nossa expectativa, e nós realizamos um ajuste na previsão da quarta semana, e a carga veio 1,7% acima da nossa previsão, porém não muito distante do valor previsto para a quarta semana. E para as semanas 5 e 6, visto o comportamento dessas últimas 2 semanas operativas, nós realizamos ajuste tanto na semana 5 quanto na sexta semana operativa desse mês, da ordem de 1,5% na quinta semana e 2%, ambos para cima, sendo prevendo uma carga semelhante ao comportamento do começo do mês, que vinha uma carga
em torno de 13.300 megawatts médio. E atrelado ao feriado, nós esperamos essa redução em relação aos valores que vem se verificando na semana 3 e na semana 4 desse mês. E, bom, com isso, o novo valor revisto para o mês de março, no subsistema Nordeste, está em 13.587 megawatts médio, valor 2,2% superior à nossa previsão original do PMO deste mês. Chegando ao último subsistema, subsistema Norte, a semana em curso, como o Rafael apresentou na primeira apresentação do dia, uma semana que teve ocorrência de bastante precipitação na região norte, o que influenciou na dinâmica da carga, sendo estimado um valor de 7.320 megawatts médio, valor 3,6% abaixo do valor previsto valor que havíamos previsto na última semana para essa quarta semana desse mês de março. E para a próxima semana operativa, tanto para a semana 5 quanto para a semana 6, nós não achamos necessário nenhum tipo de ajuste em relação à previsão realizada na última semana, visto que nossa expectativa é que se não ocorresse a chuva, uma precipitação tão forte na semana atual, a carga viria com valor próximo da terceira semana operativa desse mês. Portanto, para a próxima semana operativa, nossa expectativa é de que, apesar do feriado, nós adotamos um valor para a próxima semana semelhante ao valor que está sendo verificado na semana atual. E também, na sexta semana operativa do mês, também não achamos necessário nenhum tipo de ajuste. Com isso, o novo valor revisto para o mês de março está em 7.420 megawatts médio, valor bem alinhado com a nossa previsão original do PMO, que era de 7.456 megawatts médio, se distanciando apenas 0,5% para baixo. Totalizando agora o Sistema Interligado Nacional, a semana em curso está sendo estimado com fechamento de 88.117 megawatts médio, sendo essa o maior valor de carga semanal deste mês de março, muito influenciada pelas fortes temperaturas nos subsistemas, principalmente nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, sendo esse valor de 88.117 megawatts médio, valor 2,1% superior ao valor que havíamos previsto para essa semana na última revisão semanal. E com os ajustes, com os valores verificados nas 3 primeiras semanas do mês, o valor estimado para a semana em curso e os ajustes nas previsões para as semanas 5 e 6 desse PMO de março, o novo valor revisto para o mês no Sistema Interligado Nacional está apresentando um valor de 84.690 megawatts médio, valor que se distancia em 2,7% em relação à nossa previsão original do PMO, que era de 82.438 megawatts médio para o SIM. Com isso, finalizo minha apresentação, ficamos à disposição para eventuais dúvidas e eu devolvo a palavra ao Marcelo. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Eric. Agora eu vou convidar o Gabriel para apresentar os resultados do PMO. Por favor, Gabriel. Obrigado, boa tarde. Só um momento aqui. Bom, vou apresentar os resultados da revisão 4 do PMO de março, né? Semana de 23 a 29 de março. Primeiros destaques dos despachos da ANEEL para essa semana. Primeiro, a suspensão da operação comercial os G3 e 4 da UTE Piratininga. Essa suspensão vai estar válida a partir do final de abril, dia 28 de abril. Então, e apesar de ser, de acordo com os registros da ANEEL, ser Piratininga, ela é o fechamento de ciclo da usina Nova Piratininga, que no PMO é representado pela usina 110. Então ele vai ter impacto nessa usina, na disponibilidade dessa usina, já teve nesta revisão para o final do estágio mensal. Também teve revisão dos valores de CVU da UTE Termo Pernambuco e da Norte Fluminense, em todos os quatro diferentes patamares de CVU da usina. E também a suspensão de operação comercial da UTE Potiguar.
esse já válido a partir de com validade imediata. E os resultados, tivemos o CMO de 2 centavos para todos os patamares e subsistemas, e com o atingimento dos limites de intercâmbio estruturais do norte para o sudeste, e dos limites em todos os patamares, e dos limites conjunturais em todos os patamares entre o nó fictício e o sudeste, e a exportação do nordeste para o sudeste, nordeste e sudeste. Apesar de bater no limite de todos os patamares, todas essas interligações, o CMO ficou igual entre o sudeste e nordeste e norte. O despacho térmico foi apenas a inflexibilidade, com valor total de 4.500, aproximadamente 4.550 MW médios para a primeira semana. O benefício do despacho antecipado das usinas GNL, igual ao CMO, está em 2 centavos para todos os patamares, então não teremos despacho antecipado para a semana de 25 de maio até 31 de maio. Em relação à energia armazenada, ao longo das revisões desse mês, a gente vê que o Sudeste teve uma tendência a uma estabilidade entre as revisões do valor de energia armazenada. Para essa semana, a previsão é chegar ao final do mês em 67,5%, e para o final de abril entre 68,6% e 77,3%. Já para o Sul, houve uma tendência ao longo das semanas de terminar sempre com um armazenamento maior do que estava se considerando na semana anterior, com exceção dessa agora que está bem parecido com a revisão passada. Para terminar em 66,4% ao final desse mês, e entre 59,8% e 98,4% da energia armazenada para o mês seguinte. No Nordeste, a tendência é terminar com 71,3% em março, e o valor esperado para abril de 76,2%. E para a região Norte, em 95,8% ao final do mês, ao final de março, e o valor esperado para o mês seguinte, sem muita variação, de 96,7% da energia armazenada. Em relação às ofertas de importação de energia para a próxima semana, temos oferta da Enel para energia proveniente da Argentina, com valores de R$ 406,81 para o primeiro bloco, até R$ 1.383,54 para o bloco mais caro, com um incremento em relação à oferta da semana passada. Para a energia do Uruguai, temos a oferta da BTG Pactual com R$ 525,89 para o primeiro bloco, até R$ 2.102,14 para o último bloco, com valores superiores à semana passada, em pelo menos 25 centavos. Em relação ao PMO, esses foram os resultados. Agora vou apresentar as intervenções energéticas relevantes para essa semana, sendo que são consideradas relevantes as intervenções urgentes que alteram o limite sistêmico, ou então em UGs de grande porte. Para o Sudeste e Centro-Oeste, a UG1 da UHE Luiz Carlos Barreto terá uma manutenção no dia 23. Em Ilha Solteira, também no dia 23 terá manutenção na UG2, e nos dias 26 e 27 nos dias 10 e 17, respectivamente. Para Porto Primavera, manutenção preventiva nos dias 25 e 26 para a unidade geradora 9,
e nos dias 27 e 28 para a unidade 11. E a termoelétrica GNA terá uma manutenção corretiva na UG11 no período iniciando 25 de março e com previsão até o mês de maio. No subsistema sul, manutenção na UG4 da UHI está no dia 23 e das UG1 e 2 no dia 24. A UHI Governador Ney Braga, manutenção em toda usina no dia 24 de março. No subsistema norte, a UG4 de Tucuruí terá uma manutenção no dia 24. E em Lajeado, as UG1, 2, 3, 4 e 5 terão manutenções uma por vez entre os dias 26 e 28 de março, no período das 8 da noite às 8 da manhã. E a UTE Maranhão 4, manutenção preventiva na UG4 nos dias 24 e 25 de março. Para o Nordeste não há intervenção energética relevante nesta semana. Então era isso que eu tinha para apresentar. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Gabriel. Com isso, nós encerramos o segundo bloco. Daqui a pouco retornamos com o terceiro bloco, resposta a alguns questionamentos que ficaram pendentes e com os demais tópicos a serem abordados. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Retornamos agora para o terceiro bloco. Eu vou puxar agora as perguntas aqui do chat e chamar os respectivos respondedores. Vamos à pergunta aqui da Paula Nogueira, B2R Energia. Boa tarde. Essa semana observamos um aumento significativo no despacho termoelétrico devido a razões elétricas e unit commitment. Por que não priorizamos o suprimento de cargas nas usinas hidrelétricas, conforme orientado pelo DECEM, em vez de recorrer às usinas termoelétricas? Não seria viável aumentar a geração de Itaipu para garantir esse suprimento? Então, para responder essa pergunta, eu vou chamar aqui o Eduardo Saporetti. Por favor. Boa tarde, pessoal. Bom, as usinas Três Irmãos, Ilha Solteira, Jupiá, Porto Primavera e Itaipu foram programadas considerando as restrições hidráulicas não representadas no modelo, por exemplo, o CH. Então, para atendimento à ponta, levando em consideração essas restrições e restrições de demais usinas também não representadas no modelo, usinas hidráulicas, tivemos que, para fazer frente à carga e fechar o balanço da ponta de carga e composição da reserva operativa que consta no procedimento de rede, foi necessário o acionamento de térmicas para cumprimento dessa carga, né, para geração correspondente a essa carga. O cumprimento dessa deliberação de restrição foi deliberação do CMSE na reunião 287, que solicita a minimização das defluências das usinas do Paraná. Então, foi por conta das restrições das hidráulicas, né? Resumindo. Muito obrigado, Saporetti. Vamos seguir para a próxima pergunta. Pergunta da Ana Beatriz, Aliança Energia. Prezados, boa tarde. Foi apontado alguns PMOs que o modelo SMAP estava superestimando a região norte e seriam feitas algumas alterações nele para a melhoria dessa previsão. Poderiam nos dar um retorno quanto ao andamento dessa atividade, se essas alterações foram feitas? Se não, quando serão implementadas? Para responder essa pergunta, eu vou chamar a Bibiana, por favor. Boa tarde a todos mais uma vez. Obrigada pela pergunta. Os resultados do aprimoramento do SMAP foram apresentados hoje pela manhã no CT-PMO-PLD, no GT de cenários hidrológicos. Se trata de um aprimoramento geral no SMAP, com um aplicativo em R e um novo pós-processamento. E já se tem percebido resultados positivos em relação a essa situação da previsão para a região norte. O GT recomendou a utilização dessa nova metodologia e agora deve seguir para a aprovação final da comissão. Quando for realizada a implementação dessas alterações, será avisado na reunião semanal ou na reunião do PMO. Essas implementações devem acontecer após o PMO de junho.
Muito obrigado, Bibiana. Vamos seguir agora para a próxima pergunta. Não houve publicação dos arquivos do Prev Carga D100 hoje. Isso tem acontecido em alguns outros dias anteriores também. O arquivo que normalmente é publicado próximo às 10h47, todos os dias, não tem sido publicado nesse horário em alguns dias. E acaba que o arquivo de previsão de carga para o D100 é publicado antes do arquivo de previsão de carga do Prev Carga D100. Há uma estimativa de publicação desse arquivo de hoje e uma justificativa para esses atrasos recorrentes? Obrigado. Para responder essa pergunta, eu vou chamar o Gabriel. Por favor, Gabriel. Boa tarde. Bom, o processo do pré-carga D100 é um processo automático que executa o modelo de previsão de carga pré-carga D100 para todos os subsistemas e após essa execução ele publica esse dado no Sintegra às 10h45 todos os dias, exceto quando existe alguma instabilidade na rede, algum problema na execução. Se os resultados já estiverem aptos, aí após a finalização da programação diária, ou seja, após a publicação dos blocos D100, o problema que impediu a publicação dos resultados do pré-carga D100, tá? É publicado, até porque o pré-carga D100, na publicação dos blocos do D100 já existe a publicação dos resultados do pré-carga D100 utilizados na programação diária, que é do D+1 em diante. Então, hoje estamos assim, em relação ao deck de hoje, houve uma estabilidade na rede, o deck já foi publicado no Sinteg, já está disponível, assim como os resultados. Tá? Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Gabriel. Vamos seguir com as perguntas aqui. Vitor Chiamente, da Máxima Energia. Essa pergunta foi feita pelo Álvaro França, Newcom Energia. Eu acho que eu não tinha mencionado, desculpem. Agora vamos para a próxima, Vitor Chiamente. Ele complementou as perguntas que ele tinha feito e o pessoal respondeu de uma maneira geral. E colocou aqui, boa tarde novamente. Ok para o efeito sobre a revisão do quadrimestral, mas poderiam ao menos responder a minha parte da pergunta sobre a carga de abril e maio? Essa pergunta vai ser respondida pelo Fausto. Por favor, Fausto. Boa tarde, Marcelo. Posteriormente, tem uma outra pergunta do Gabriel Godinho, também nesse mesmo sentido, em relação à carga do PMO, que foi adiantada ontem por questões de estudos energéticos internos, energéticos, também um cálculo de limite, enfim, a semana que vem é uma semana curta e foi nos solicitado essa antecipação internamente, não há nenhum problema antecipar isso, no máximo teria até hoje, conseguimos fazer ontem, tá certo? Mas reitero o que o Douglas falou no início, né? Todo e qualquer esclarecimento a respeito da carga, da previsão de carga do PMO será feito na reunião do PMO em respeito a todos os consumidores, ou todos os agentes. Certamente alguns deles não estão aqui ou não estão preparados para fazer alguma outra pergunta em relação ao PMO. Então enfatizo que deixaremos toda e qualquer resposta para o dia da reunião do PMO na semana que vem. Embora a pergunta de vocês está copiada e serão respondidas na semana que vem. Mas se vocês quiserem antecipar e enviar essa pergunta pelo relacionamento com os agentes, especificamente para vocês, nós podemos responder, mas responderemos novamente para que todos tenham a mesma informação na reunião do PMO na semana que vem, tá ok? Se mais alguma pergunta a respeito a isso, também faremos o mesmo procedimento, tá certo? É só envia, por favor, pelo relacionamento com os agentes e todos eles receberão a mesma resposta na semana que vem, aqueles que estão presentes hoje nessa reunião de revisão e naqueles que certamente muitos só participam ou acompanham com mais atenção ou mais pessoas na reunião do PMO, ok? Peço desculpa, mas esse é um procedimento que a gente, para ser transparente e igual para todo mundo, para ter informação igual para todos. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Muito obrigado, Fausto. Então, como o Fausto falou, as perguntas relacionadas diretamente com a reunião do PMO serão respondidas prontamente na reunião da semana que vem do PMO. E caso
alguma dúvida persista, vocês podem mandar e-mail lá para o relacionamento com os agentes, que a equipe de carga vai responder para vocês, principalmente aí para o Vitor, para o Gabriel, e colocaram várias perguntas aqui. Agora vamos seguir com a apresentação. Próximo item da apresentação, limites elétricos e principais intervenções elétricas. Eu mesmo vou apresentar, deixa eu compartilhar minha tela. Um minutinho. Limites elétricos com impacto na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. A primeira intervenção que temos aí para a semana que vem vai ser uma intervenção na linha de 500 kV, Fortaleza 2 P102, circuito 1, período de 5h28 do dia 22 às 17 horas do dia 26. Será realizada a substituição de 2 circuitos de cabo dual existentes por 2 cabos da PGW. E aí, para que o sistema suporte contingências entre as subestações de Fortaleza 2 e Imperatriz, além das perdas duplas na interligação Norte-Nordeste, serão adotadas as restrições de 5.500 de RNE e 4.200 de fluxo Norte-Nordeste. Próximo serviço, banco de capacitor série, na subestação de Gurupi, período de 7 às 17 dos dias 23 a 25. Serão intervenções diárias para manutenção preventiva desse banco de capacitor série e no disjuntor 4884S da SE Gurupi. Para que o sistema suporte contingência entre Miracema e Gurupi e contingências externas da interligação Norte-Sudeste, serão adotadas restrições de redução de 100 MW no limite do FNS e no FNS mais FNES, para perda do bipolo de Xingu, e reduzir 100 MW nos limites de FNS e FNES em função do fluxo Norte-Xingu. Outro serviço, na linha de 500 kV Barreiras 2 Rio das Éguas, circuito N5, período das 23 horas do dia 23 às 7 da manhã do dia 25, é a continuação do serviço de instalação da fase reserva dos reatores de linha em ambos os terminais da linha Rio das Éguas Barreiras 2. E aí, para que o sistema suporte as contingências das interligações Sudeste-Nordeste e Norte-Sudeste, serão adotadas restrições de FNES menor que 5.500, FNS menor que 3.000 e R5 menor que 9.000. Próximo serviço, na seção de barra A da subestação de Barreiras 2, 500 kV, no período de 1 da manhã de domingo até às 6 da manhã de segunda-feira, dia 25, obra associada à entrada em operação da UFV Sertão Solar Barreiras, e aí para o sistema suporte dinamicamente contingência simples e com falha disjuntor no sistema de 500 kV lá de Barreiras 2, serão programados FNS menor que 3.200, FNES menor que 5.800. Serviço agora na linha de 500 kV Sapé-Açu Camaçari 4, mais os disjuntores dos seus 2 terminais, acontecerá no período das 6 da manhã às 17 do dia 24, domingo. Serão realizados ajustes do relé de proteção. E aí, para o sistema suporte dinamicamente contingências com falha disjuntor no setor de 500 kV da subestação de Sapé-Açu, será programado e mantido durante a intervenção FNES inferior a 5.700 MW. Próximo serviço, no banco de capacitor série de Imperatriz, das 6 da manhã às 17 horas, no domingo, dia 24, retirar pendências de comissionamento nos comandos de abertura e fechamento do disjuntor de Imperatriz e das seccionadoras, do respectivo banco de capacitor série. Para que o sistema suporte contingência na interligação Norte-Nordeste, serão adotadas as restrições de FNES menor que 5.800, FNEM menor que 5.500, FNNE menor que 5.500. Seção de barra B2 da subestação de Sapé-Açu, será realizada das 15 às 17 horas do dia 24. Serão feitos testes de verificação de sincronismo para validação dos ajustes de proteção que serão realizados através de outro documento. E para que o sistema suporte dinamicamente contingência simples ou com falha disjuntor
ali no setor de 500 kV de Sapieçu, será respeitado o limite de FNES menor que 5.900 megawatts. Serviço agora na linha de 500 kV de Miracema de Boés, será realizado das 0 às 7 no dia 26, terça-feira. Troca de fases do reator R7 devido ao acúmulo de gás. Consequências para o sistema, para não ter maiores consequências, na interligação Norte-Nordeste, Sudeste-Nordeste, serão adotadas restrições de reduzir em 100 megawatts o limite de FNS e FNES, em 200 megawatts os limites de FNS mais FNES para a perda do bipolo de Xingu, 100 megawatts no limite de FNES e 200 megawatts no limite de FNS mais FNES em função do fluxo Norte-Xingu. Agora, para a intervenção no disjuntor 9464 da subestação de Gurupi, no período de 5 da manhã do dia 27, quarta-feira, até meio-dia do dia 28, quinta-feira, vamos realizar o serviço de substituição do polo da fase A desse disjuntor, na SE Gurupi, e para que o sistema suportar as contingências, conforme o disjuntor lá em Gurupi, vai ser adotada a restrição de FNS menor que 4.000 megawatts. Agora, uma intervenção no polo 4 do bipolo do Madeira, vai acontecer das 4 da manhã a meio-dia, no domingo, dia 24. Serão realizados ajustes em chaves seccionadoras, remoção de splitter box do TAP do círculo de tensão do banco de transformador e supressão de vegetação na área interna dos filtros e reatores de alisamento. E aí, para que o sistema suporte a perda do bipolo 1, deverão ser respeitados e monitorados as seguintes restrições. Bipolo do Madeira menor que 4.725, fluxo norte-sul é menor que 3.700, fluxo norte-sul mais FNES menor que 7.700 e FNES menor que 5.200. E acho que era isso. Vou interromper aqui. E agora eu vou chamar aqui para apresentar a política operativa o Eduardo Saporetti. Por favor, Saporetti. Vou compartilhar aqui a tela. Tá vendo, Guarini? Agora sim. Beleza. Boa tarde a todos e a todas. Agora vamos apresentar a política operativa da semana do dia 16 ao 22, da última semana, abordando o acompanhamento do DCEM na programação diária. Para essa semana, a distribuição do balanço da semana por fonte de geração é exibido nessa tela, onde 94% corresponde ao despacho de geração renovável, e de todas as fontes, 22% são usinas não despachadas centralizadamente, como as eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGD. Destaque-se que o montante de geração total se manteve no mesmo patamar da semana passada. As maiores diferenças observadas estão entre as fontes de geração. Tivemos elevação da participação da geração hidráulica, eólica e térmica. E MMGD também. As diferenças foram, em relação à semana anterior, para a eólica, uma redução de 564 mega médio, para as UHEs, 3.500 aproximadamente acima. Tivemos, em relação às UTEs, 945 acima, PCHs, menos 16 megas, pequenas UTEs, 156 acima, MMGD, menos 523 e fotovoltaicas, 98 acima.
Na comparação entre os valores de CMO do DCEM e DECOMP para os 4 subsistemas, observamos CMOs próximos a zero no DECOMP para todos os subsistemas. No DCEM, majoritariamente, verificamos valores CMO nulo, com algumas exceções, né? Em todos os subsistemas, a elevação observada no dia 19 é devido ao atendimento da ponta de carga. Maior carga líquida da semana foi nesse dia, 19. Então, foi sensibilizado o valor de CMO em algumas usinas, respondendo no custo do DCEM. No subsistema norte, em que foram verificados valores do CMO em torno de R$ 10 por megawatt-hora em alguns dias da semana operativa, foi devido à limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná, o FJPOR, né, conforme a instrução da área 5MM, da área de Manaus, o fluxo para atendimento à carga dessa região, também sensibilizando o CMO das usinas internas, né, nessa região. No próximo slide, a gente vê essa sensibilização das usinas lá na região de Manaus, por conta do fluxo Jurupari-Oriximiná. Nesse gráfico aí, a representação dos sistemas por barra é feito só de 30% das barras, para não ficar um gráfico mais fácil de visualizar. E observamos que os CMOs equalizados entre os subsistemas, exceto o norte, foi devido ao fluxo de Jurupari-Oriximiná. Então, quase todos os outros CMOs estão colados, à exceção desse fluxo para a região de Manaus. Nesse aqui destacamos o Block Spot com os valores de CMO por barra para os 4 subsistemas para o dia 22 de março. Esses valores de CMO não apresentam dispersão significativa nos resultados de nenhum subsistemas. No subsistema norte, os outliers superiores ao longo do dia são decorrentes do limite do fluxo, Jurupari-Oriximiná novamente, de acordo com a instrução de operação da área, em operação normal. No subsistema nordeste, os outliers superiores e inferiores ao longo do dia são consequência da inequação para controle de carregamento da LT Rocha-Leão-Iriri, conforme a instrução de operação também de operação normal da área Rio. No subsistema sul, o outlier superior a 1 hora é decorrente da inequação para controle de carregamento também da Rocha-Leão-Iriri. E, por fim, os demais outliers superiores são em função da ilha elétrica formada em Garabi. No sudeste, os outliers inferiores e superiores até 7 e a partir das 15 são consequência também do carregamento da Rocha-Leão-Iriri, conforme a instrução de operação da 5RJ, e os outliers com valor de CMO nulo, entre 8h30 e 17, ocorrem devido ao SGI 12142 de 2024, que impede a geração do conjunto termoelétrico de Chapadão. Conjunto térmico de Chapadão, né? Não termoelétrico. Aqui a gente faz uma comparação das saídas do modelo D100 em relação ao que a gente praticou na programação para os dias dessa última semana. Nesse primeiro slide, uma comparação hidráulica, entre a geração hidráulica. O PDP gerou mais no Nordeste em relação à saída do D100, por conta de unit commitment hidráulico, e menos na região Norte, por conta de controle de nível dos reservatórios do Norte. Além disso, no sistema Sudeste, a diferença
significativa se dá por conta dessa nova deliberação do CMSE, em que a gente reduziu a cascata do Paraná, e o Sistema Sul não houve grandes diferenças significativas em relação à saída do modelo. Nos dias de carga mais alto, uma maior diferença ali foi também para atendimento à ponta e, e unit commitment hidráulico. Para o SIM, para as térmicas, iniciando tivemos elevação em relação à saída do DCEM, por conta desses motivos que a gente já falou, principalmente por conta da descida das hidráulicas do Sudeste e atendimento à carga. Além disso, declarações de inflexibilidade pelos agentes no pós-DCEM, e nessa necessidade por razão elétrica para atendimento à ponta. Para essa semana, a razão elétrica foi exclusivamente para atendimento à ponta, à exceção da razão elétrica para atendimento à área Manaus, com geração térmica também, né? Com relação ao Sudeste e Centro-Oeste, a diferença foi devido à necessidade de geração na ponta de carga, atendimento à ponta pelas UTEs Cubatão, Juiz de Fora, Termorrio, Termomacaé, Seropédica, Marlin Azul, Carqui 13 e 19, Porsud 1 e 2, Povoação, Santa Vitória, Luiz O.R. Melo 1 e Viana 1 e 2. No Nordeste, elevação na ponta, nas UTEs Campina Grande, RB Candeias, Global 1 e 2, Maracanã 1, Termo Pernambuco 3, Prosperidade 1, 2 e 3, Suap 2, Termo Nordeste, Termo Paraíba, Termo Cabo, Termo Ceará e Vale do Açu. No Sul, também pelo mesmo motivo, ajustes para ponta, para atendimento à carga, nas UTEs Pampa Sul, São Cepé e Barra Bonita. No Norte, além do atendimento à carga do sistema por razão elétrica, também tivemos atendimento à segurança da região da área Manaus, em Mauá 3 e Aparecida. Para atendimento à carga por conta da razão elétrica, atendimento à ponta, as UTEs Nova Olinda, Tocantinópolis, Mauá 3 e Aparecida também tiveram sua elevação de geração. Aqui a gente apresenta os resultados referentes à geração térmica média semanal e a titulação de cada megawatt despachado. Nessa semana tivemos um total de 5.000. Opa, vou voltar um aqui. 5.442 megawatt médio de geração térmica. A geração por inflexibilidade representa 78% dessa geração. A razão elétrica, 20%. O despacho por UCT, aproximadamente 2% da geração. E mérito, menos de 1% da geração total. Em relação às ofertas de resposta à demanda enviadas para o ONS, aceitamos ofertas nos dias 20 e 21, entre 15 e 23 horas, nos 2 dias com ofertas de 25 megawatts, no valor de R$ 650 por megawatt-hora. Em relação à importação e exportação de energia, não houve exportação, houve apenas importação. Ao longo da semana, nesses dias destacados em azul escuro, a gente recebeu devolução do Uruguai, no dia 16, com 49 mega médio, dia 18, 143, dia 19, 59, dia 20, 207, dia 21, 250, e no dia 22, 28 megawatts médios no dia. Com relação à Argentina,
aceitamos a oferta dos blocos de operação comercial, de importação comercial, nos dias 19, 20 e 21, com 250, 41 e 387, respectivamente. Fechamento do balanço na programação, com as médias semi-horárias por subsistema e no decorrer da semana operativa. Primeiro, no subsistema Sudeste Centro-Oeste, tivemos o perfil importador de energia em todos os patamares de carga, com geração dimensionada para controle de nível em todas as usinas do Grande Paraná e Paranaíba, e folga de potência monitorada alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste. Para o subsistema Sul, perfil importador de energia, principalmente no patamar de carga média, com exploração de geração hidráulica limitada às possibilidades de alocação de carga e às restrições de fluxo, conforme os limites elétricos sistêmicos vigentes. No Nordeste, perfil exportador de energia nos horários de carga média, utilização de São Francisco conforme a necessidade sistêmica para atendimento à carga. E, finalmente, no Norte, o Norte exportador de energia em todos os patamares de carga, com elevação mais significativa da geração para atendimento à ponta. Exploração das gerações conforme disponibilidades energéticas nas usinas do Tocantins, Araguari, Jari, Teles Pires e Xingu. A previsão de eólica para a próxima semana operativa. A gente observa uma variação na geração, sendo a maior média de 10,4 GB no dia 28 e a menor 3,6 no dia 31. Ficando com uma diferença entre o máximo e o mínimo na ordem de 6,8 GB médios. Por fim, trazemos os destaques para a política operativa da próxima semana operativa, com o Sudeste e Centro-Oeste, utilizando os recursos das bacias do Grande, Paranaíba, Paranapanema e Tietê, conforme necessidade de alocação na carga média e pesada, e controle de nível. Geração nas usinas do Rio Paraná para controle de nível, mantendo o Porto Primavera minimizado. Exploração da geração das usinas da Bacia do Madeira. No Sul, exploração da geração hidráulica para atendimento à carga média pesada, respeitando as restrições de fluxo conforme os limites elétricos sistêmicos vigentes e controle de nível nos reservatórios de menor regularização, né? No Sistema Nordeste, utilização do recurso da Bacia de São Francisco dimensionado para atendimento à ponta de carga. E, finalmente, no Norte, exploração das gerações em função das disponibilidades energéticas nas usinas de Belo Monte e Tucuruí. E nas demais usinas, a gente segue com tendência de estabilidade das disponibilidades, devendo ser dimensionada para atendimento à carga pesada e aos limites elétricos sistêmicos. O atendimento à ponta de carga, a folga monitorada está sendo alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste e Centro-Oeste. Informes gerais. Está ocorrendo a revisão anual de dados do Unit Commitment. Aviso para lembrar que o prazo para atualização dos dados térmicos é até 1º de abril, às 12 horas. Em relação ao atendimento à ponta de carga, devido às condições do SINHA, considerando o cumprimento da deliberação do CMSE
da reunião 287, que solicita a minimização das defluências das usinas do Paraná, existe baixa probabilidade de despacho térmico adicional para atendimento à ponta para os dias úteis da próxima semana. Para a próxima semana operativa, há previsão de energia vertida turbinada apenas nos períodos de carga mínimas, no fim de semana e na virada de domingo para segunda. Ainda em relação aos dados de Unit Commitment hidráulico, o canal para comunicação são os e-mails do DCEM ao IPDP. E qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente da PRD com qualquer dificuldade para declaração das rampas não é uma declaração muito simples de cumprir com todos os requisitos, então qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. É isso, Guarini, te devolvo a palavra. Muito obrigado, Saporetti. Com isso, nós encerramos aqui o terceiro bloco. Vamos fazer a última pausa e retornamos com as perguntas que, porventura, tenham faltado ser respondidas. Até já, pessoal. Estamos de volta, pessoal. Agora a sessão de respostas às perguntas. Tivemos mais uma pergunta aqui da Júlia Barros, que pediu para incluir a CPFL nessa resposta sobre a carga dos agentes. E eu vou chamar aqui o Douglas para fazer as considerações finais quanto a todas as perguntas que foram feitas e que já estão sendo recebidas. Por favor, Douglas. Boa tarde novamente, Marcelo. Boa tarde novamente a todos. Júlia, nós pedimos só que você encaminhe as perguntas aí para a central de atendimento, porque além dessas daqui, todas que nós recebemos na central de atendimento, nós iremos colocar em um documento e disponibilizaremos esse documento. Nossa intenção é disponibilizar no Sintegra. Dar uma atualizada basicamente no produto o zip que nós publicamos a carga mensal e incluir nesse zip a resposta a todas as perguntas aqui. Reforçando o que eu disse na primeira vez, o que o Fausto falou, e mais uma vez aqui para a gente fechar essa reunião, todas essas perguntas serão esclarecidas na reunião do PMO e respondidas para vocês aí ao longo da próxima semana. Ok? Só para finalizar, lembrando de todos que desejam alguma dúvida em relação à carga do PMO, mandar para a central de atendimento, que nós iremos condensar e fazer uma resposta para todos na reunião do PMO, de forma a dar transparência ao processo de uma vez só para todos os agentes envolvidos. Era isso, Bruno. Marcelo, desculpa. Espero ter respondido a pergunta aí de todos. Boa tarde. Muito obrigado aí, Douglas, e a todos que participaram dessa reunião. Com isso, nós finalizamos a reunião de hoje e aguardo todos aí na reunião da semana que vem, na reunião do PMO. Muito obrigado.